Capítulo 8 Cura Prânica Avançada. Um professor visitou um Roshi, mestre Zen, para aprender Zen. O professor estava mais interessado em conversar e tentar impressionar o mestre Zen do que em aprender. O Roshi convidou-o para beber e pingou chá na xícara do professor e continuou a pingar até que a xícara transbordou. O professor, alarmado, disse: "A xícara está cheia e não pode conter mais chá." O mestre Zen calmamente replicou: "Você está cheio de ideias e opiniões pré-concebidas. Para aprender, você precisa esvaziar sua xícara." O professor respeitosamente curvou-se diante do Roshi e permaneceu silencioso. Uma história popular Zen. Milagres são acontecimentos fantásticos que utilizam as leis ocultas da natureza, desconhecidas da maioria das pessoas. Os milagres não rompem as leis da natureza, eles realmente se baseiam nelas. Showa Kokusui. Este capítulo baseia-se predominantemente nas instruções que me foram dadas pelo mestre Mei Ling, e outras pessoas também forneceram informações úteis. O mestre Mei Ling foi um de meus mentores nos estudos esotéricos. Alguns dos conceitos e técnicas são novos e são diferentes daqueles apresentados em outros livros de cura, baseada na cor. As instruções sobre a arte da cura instantânea de feridas recentes são fornecidas neste capítulo. Muitas das técnicas avançadas devem ser praticadas de preferência por praticantes experientes e não por iniciantes. A cura prânica avançada utiliza o tratamento prânico pela cor e o tratamento prânico pelos chakras para produzir uma cura bastante rápida e para curar problemas difíceis. O prana solar, do ar e do solo são compostos de prana geral ou branco. Os pranas do ar e do solo são chamados, em linguagem esotérica, de glóbulos de vitalidade, porque quando vistos clarividentemente ou por pessoa com olhos um pouco mais sensíveis, assemelha-se a pequenas esferas ou glóbulos de luz. Os glóbulos de vitalidade têm diferentes tamanhos. Alguns contêm mais unidades de prana branco e outros menos. Os glóbulos de vitalidade do solo interpenetram o solo e se estendem por vários centímetros acima dele. São mais densos ou mais compactados e geralmente maiores do que os glóbulos de vitalidade do ar. Alguns dos maiores glóbulos de vitalidade do ar podem ser facilmente vistos, bastando apenas ficar olhando fixamente para o céu por alguns minutos, especialmente antes do pôr do sol. Não é preciso ser clarividente para conseguir ver os glóbulos de vitalidade do ar. Muitas pessoas conseguem enxergá-lo depois de umas poucas sessões. Também você, com um pouco mais de prática, será capaz de enxergar os glóbulos de vitalidade do solo a alguns centímetros acima do chão. Pranas coloridos. Os glóbulos de vitalidade, conglomerados de unidades de prana branco, são absorvidos pelos chakras, onde são dissolvidos e compostos em seus componentes. Quando o prana branco é dissolvido, produz seus tipos de pranas coloridos correspondentes às cores do arco-íris. Quantidade substancial de prana do ar é absorvida diretamente pelo chakra do baço, frontal e dorsal. O prana do ar é decomposto nos diferentes pranas coloridos e distribuído para outros chakras. O prana do solo é absorvido pelas solas dos pés. Uma porção de prana do solo, absorvido pelos chakras das solas, é dirigido para cima, para a coluna e outros chakras, enquanto uma grande porção é dirigida para o chakra menor do períneo.
para o chakra do umbigo e depois para o chakra do baço, onde é decomposto e distribuído para outros chakras. Tudo isso acontece automaticamente ou em nível subconsciente. O prana branco é composto dos seguintes pranas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Dos 6 pranas coloridos, os mais frequentemente usados na cura são o vermelho, o azul e o verde. As propriedades de cada um e suas aplicações são as seguintes. Prana vermelho. 1. Fortalece, vitalizante e vigoroso. 2. Aquece. 3. Distribui, melhora a circulação. 4. Constrói, rápida reparação das células e dos tecidos. 5. Sustenta o corpo físico visível. 6. Vitaliza o sangue, os tecidos e o sistema esquelético do corpo. 7. Estimula e ativa. Aplicações. 1. Feridas internas e externas. 2. Ossos quebrados. 3. Alergia. 4. Órgãos ou partes enfraquecidas ou preguiçosas. 5. Cansaço ou fraqueza geral. 6. Paralisia. 7. Revivificação de pacientes inconscientes. 8. Revivificação ou prolongamento da vida de pacientes moribundos. 9. Sarampo. Prana laranja. 1. Expulsa. 2. Elimina. 3. Descongestiona. 4. Limpa. 5. Libera da matéria bioplasmática doente. 6. Dissolve. 7. Extrai. 8. Desintegra, rompe e destrói. Aplicações. 1. Problemas relacionados à expulsão ou eliminação de resíduos, germes, toxinas e matéria bioplasmática doente. 2. Problemas de rins e bexiga. 3. Constipação. 4. Problemas menstruais. 5. Remoção de coágulos sanguíneos. 6. Artrite. 7. Cisto. 8. Resfriado, tosse e problemas pulmonares. O prana laranja tem um efeito muito poderoso, portanto deve-se evitar empregá-lo no tratamento de órgãos delicados, como os olhos, o cérebro, o coração e o fígado. A energização intensa e regular com prana laranja de órgãos delicados pode causar sérios prejuízos, como descolamento da retina ou hemorragia cerebral. O prana laranja não deve ser usado em pacientes portadores de apendicite, porque pode acelerar a ruptura do apêndice inflamado. Este prana é também usado para facilitar a abstração da consciência de uma pessoa que está morrendo. Prana verde. 1. Decompõe.
2. Dissolve. 3. Descongestiona. 4. Desintoxica. 5. Desinfeta. 6. Desfaz. 7. Libera a matéria bioplasmática doente. Aplicações. 1. Dissolução de coágulos sanguíneos. 2. Desinfetante. 3. Resfriados. 4. Febre. 5. Usado na limpeza localizada para descongestionar e liberar matéria bioplasmática doente fortemente ligada. Os pranas laranja e verde são geralmente usados para descongestionar e limpar uma parte doente, através da liberação da matéria bioplasmática doente. Após ser liberada, a matéria doente é removida pela varredura localizada, afetando-se depois a energização da região afetada. A liberação e expulsão da matéria bioplasmática doente através desses dois pranas permitem que prana fresco penetre na parte afetada, restabelecendo assim a saúde da região tratada. O prana verde é mais suave e mais seguro, quando comparado com o prana laranja. Quando um órgão interno tem de ser energizado com prana laranja, como precaução, é aconselhável usar o prana verde antes do laranja. O prana verde claro deve ser usado antes de se energizar com pranas mais potentes, como o laranja, o vermelho e o violeta. Essa medida de precaução deve ser tomada para se evitar um possível dano ou ferimento no paciente. Energizar primeiro com prana verde claro e depois com prana laranja claro é um meio muito eficaz de descongestionar, eliminar e limpar física e bioplasmaticamente a parte que está sendo tratada. Por favor, observe a sequência certa. Primeiro utilize o prana verde claro e depois o prana laranja claro, e não o contrário. Quando o prana verde laranja claro é projetado, ou quando ambos os pranas verde e laranja são projetados simultaneamente, os efeitos desses dois pranas se multiplicam inúmeras vezes. Assim, o efeito é até certo ponto destrutivo e é empregado no tratamento de casos de artrite. Quando tons mais escuros de prana verde e prana laranja são utilizados, o efeito é bastante destrutivo. Daí serem empregados no tratamento de cistos e tumores. Para um efeito mais poderoso, emprega-se o prana verde laranja escuro. Prana amarelo. 1. Liga ou consolida. 2. Absorve, multiplica e faz crescer. 3. Inicia ou auxilia o início. 4. Possui efeito estimulante sobre os nervos. Aplicações. 1. Feridas. 2. Ossos fraturados. 3. Problemas da pele. 4. Restabelecimento celular. Prana azul. 1. Desinfeta com segurança. 2. Inibe. 3. Localiza e reduz. 4. Anestesia suavemente. 5. Refresca. 6. Torna maleável ou flexível.
Aplicações. 1. Problemas devidos à infecção. 2. Remoção da dor. 3. Inflamações. 4. Inibição de chakras, órgãos e ação motora. 5. Indução de sono e relaxamento. 6. Interrupção de hemorragias. 7. Febre. Uma vez, realizei uma experiência com um paralítico. Primeiro tratei o cérebro e depois o braço direito. O prana azul claro foi dirigido ao braço direito afetado por vários minutos. O resultado foi que o paciente apresentou enorme dificuldade em levantar o braço direito. Quando o prana vermelho claro foi dirigido à área afetada, o paciente conseguiu movimentar o braço direito com maior facilidade. No dia seguinte, a melhora foi maior. Isso demonstra que o prana azul tem efeito inibidor, enquanto o prana vermelho tem efeitos estimulantes e fortalecedores. Prana violeta. O prana violeta tem as propriedades de todos os outros 5 pranas e é muito poderoso. É empregado em vários tipos de problemas. Em geral, não é utilizado em casos simples. O prana violeta claro ou prana verde violeta é empregado para a cura rápida de órgãos internos parcialmente danificados, como a úlcera gástrica grave. O prana violeta claro serve para tratar infecções sérias, tais como sífilis e pneumonia. O prana violeta escuro faz cessar e elimina, sendo usado para tratar de casos de câncer. Através da observação clarividente, a cor índigo não é normalmente encontrada em quaisquer dos chakras ou em qualquer parte do corpo bioplasmático. É por isso que só 6 tipos de pranas coloridos foram descritos neste capítulo. O efeito do prana colorido é determinado e aumenta a intenção do praticante da cura. Por exemplo, o prana azul pode ser usado para inibir um chakra ou um órgão pela formação de uma forte intenção de inibir ou ser projetado. O uso do prana colorido, em vez do prana branco, funciona como o tratamento de um especialista em vez do de um clínico geral. O prana colorido é mais especializado e mais potente do que o branco. Porém, o seu uso exige maiores habilidades visualizadoras. Eu geralmente emprego uma técnica mais segura, que consiste em combinar prana colorido de matizes mais claros com prana branco. Geralmente visualizo o prana projetado como de um branco deslumbrante no centro, com a periferia tingida de prana colorido. Por exemplo, posso visualizar o centro do prana projetado de um branco brilhante e a periferia vermelho claro para fortalecer um órgão. A potência do prana colorido é diluída, tornando-o assim mais seguro. O prana branco é harmonizante no sentido de que fornece os outros pranas coloridos, necessários à cura, e redistribui os pranas coloridos em excesso na área tratada para outras partes do corpo. Algumas vezes emprego prana colorido claro ou mais escuros, não diluídos para obter efeitos mais poderosos. No caso de não saber que prana colorido usar, use apenas o branco. Geralmente uso prana branco especialmente em crianças, bebês ou idosos. Em certas ocasiões, quando o prana branco não é suficientemente eficaz, então emprego prana colorido. Por exemplo, a alergia pode ser aliviada pelo uso tanto do prana branco quanto dos pranas coloridos. Mas há casos de alergia que só podem ser aliviados através do prana vermelho.
o emprego de prana branco ou outros pranas coloridos não produz qualquer efeito substancial sobre esse tipo sério de alergia. Para estudantes ou praticantes da cura colorida, as propriedades ou qualidades dos pranas verde, amarelo e laranja podem parecer estranhas ou duvidosas. Essa também foi minha reação inicial, mas estudos e experimentos posteriores me mostraram que elas eram corretas. Através da experimentação com pranas coloridos e do estado dos pranas contidos nos chakras e órgãos controlados e energizados pelos chakras correspondentes, é possível deduzir e verificar a precisão das propriedades ou qualidades dos diferentes tipos de pranas coloridos mencionados neste livro. Os 11 chakras maiores. Os chakras maiores possuem cerca de 10 centímetros de diâmetro. No caso de iogues avançados, os chakras maiores têm cerca de 12 a 15 centímetros de diâmetro e são mais brilhantes e mais refinados. Os chakras maiores não apenas controlam e energizam todo o corpo físico, mas também controlam e afetam as condições psicológicas e espirituais da pessoa. 1. Chakra da base. Tem 4 pétalas e contém os pranas vermelho e laranja. O prana vermelho do chakra da base é usado para energizar e fortalecer todo o corpo físico visível. Este chakra energiza e influencia todo o corpo físico visível. Músculos, ossos, sangue, glândulas adrenais, órgãos sexuais, órgãos internos, a vitalidade geral e a temperatura do corpo, e a taxa de crescimento das crianças. A qualidade do sangue produzido é influenciada por ele. Este chakra é muito importante e é usado com muita frequência na cura prânica avançada. O mau funcionamento deste chakra pode manifestar-se como alergia, baixa vitalidade, câncer, problemas sexuais, problemas de crescimento e também desordens psicológicas. O chakra da base é o centro da autossobrevivência ou autopreservação. Algumas pessoas cujo chakra da base está subativado tendem a ser pouco práticas, pouco realistas ou, em casos mais sérios, tendem a ficar completamente fora da realidade. Pessoas com inclinação suicida tendem a apresentar chakras da base fracos e subativados. 2. Chakra sexual. Tem 6 pétalas e contém pranas vermelho e laranja. Este chakra contém prana vermelho e 2 matizes diferentes. Controla e energiza os órgãos sexuais e a bexiga. Em um grau substancial, também energiza as pernas. Clarividentemente é observado que quando uma pessoa está urinando, seu chakra sexual e o chakra Ming-Men produzem mais prana laranja, que é empregado na expulsão e eliminação de resíduos do corpo. O chakra sexual é o centro criador físico ou inferior. 3. Chakra Ming-Men. Tem 8 pétalas e contém pranas laranja, amarelo e laranja vermelho. O chakra Ming-Men controla e energiza os rins, as glândulas suprarrenais e, até certo ponto, outros órgãos internos. Age como uma estação bombeadora de energia prânica vermelha proveniente do chakra da base e é responsável pela subida do fluxo de energia prânica pela coluna. Este chakra é muito importante e é frequentemente usado juntamente com o chakra da base na cura prânica avançada. 4. Chakra do umbigo. Tem 8 pétalas e contém predominantemente pranas amarelo, verde, azul, vermelho e violeta. Também contém um pouco de prana laranja. Controla e energiza o intestino delgado,
o intestino grosso inferior e o apêndice. O chakra do umbigo produz o Qi sintético, que facilita ou auxilia na circulação de prana pelo corpo etérico. Pessoas com mais Qi sintético podem absorver mais prana do que outras com menos Qi sintético. Pessoas deste último tipo sentem-se fracas durante as estações mais frias do ano. 5. Chakra do baço. Tem 6 pétalas e contém pranas vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Absorve grande quantidade de prana do ar e energiza outros chakras maiores, através da distribuição dos pranas absorvidos. Em outras palavras, o chakra do baço energiza todo o corpo bioplasmático, energizando assim o corpo físico visível. Este chakra está intimamente relacionado ao chakra do umbigo. Quando o do umbigo é energizado ou ativado, o do baço torna-se energizado ou ativado, absorvendo, portanto, mais prana do ar, o que eleva o nível de energia prânica de todo o corpo. Uma pessoa pode ser energizada apenas através da concentração no chakra do umbigo. A concentração nesse chakra energiza-o e ativa-o. Isso, por sua vez, ativa e energiza o chakra do baço, que energiza os demais chakras e, consequentemente, todo o organismo. 6. Chakra do plexo solar. Tem 10 pétalas e contém pranas vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Também contém um pouco de prana violeta. Controla e energiza o fígado, o pâncreas, o estômago, o intestino grosso e o diafragma. E até certo ponto energiza as glândulas suprarrenais, o intestino delgado, o coração, os pulmões e outras partes do corpo. É mais fácil energizar o pâncreas através do chakra dorsal do plexo solar. Uma pessoa esgotada pode ser rapidamente revitalizada pela energização do chakra do plexo solar. Quando uma pessoa está comendo, mais prana verde é produzido. O chakra do plexo solar é um dos chakras mais importantes, porque controla e energiza muitos órgãos vitais. É facilmente perturbado ou desequilibrado por emoções negativas. O chakra do plexo solar é o centro das emoções inferiores. Quando uma pessoa está muito zangada, seu chakra do plexo solar pulsa desordenadamente. Isso faz com que o diafragma também se mova desordenadamente, resultando em respirações pouco profundas e irregulares. Quando uma pessoa está evacuando, o chakra do plexo solar, o do umbigo e o da base produzem grande quantidade de pranas laranja e amarelo. Quando o prana laranja entra em contato com o amarelo, produz um efeito libertador sobre o intestino grosso. É por essa razão que o prana laranja ou o amarelo, ou ambos, são empregados no tratamento da prisão de ventre. 7. Chakra do coração. Tem 12 pétalas. O chakra frontal do coração contém grande quantidade de pranas amarelo e dourado, com um pouco de prana vermelho-laranja. Controla e energiza o coração e o timo. O chakra dorsal contém prana vermelho-laranja, com um pouco de prana amarelo-dourado. Controla e energiza basicamente os pulmões e, até certo ponto, o coração. O chakra do coração é o centro das emoções superiores ou refinadas. Está intimamente relacionado com o chakra do plexo solar, uma vez que ambos são centros emocionais. Excitar o chakra do plexo solar significa excitar também o chakra do coração. É por isso que as emoções negativas têm, com o passar do tempo, efeitos prejudiciais sobre o coração. 8.
Chakra da garganta. Tem 16 pétalas e predominantemente contém prana azul com um pouco de prana violeta e verde. Grande parte do prana verde é produzida quando a pessoa está comendo. O chakra da garganta energiza a garganta, a tireoide, as paratireoides e o sistema linfático. O mau funcionamento desse chakra manifesta-se sobre a forma de problemas relacionados à garganta, tais como bócio, rouquidão, perda da voz e asma. O chakra da garganta é o centro da mente concreta, ou inferior, ou faculdade mental inferior, e é também o centro criativo superior. 9. Chakra ágina. Possui 96 pétalas e apresenta 2 divisões. Cada divisão tem 48 pétalas. Em algumas pessoas, uma das divisões é predominantemente amarelo claro. A outra divisão é predominantemente violeta claro. Outras apresentam uma divisão verde esbranquiçado e a outra violeta claro. Os pranas coloridos predominantes no ágina não são os mesmos para todas as pessoas. A cor do chakra ágina também varia de acordo com o estado psicológico do indivíduo. O chakra ágina é o centro da mente abstrata ou superior e é também o centro diretivo ou da vontade. Controla e energiza a glândula pituitária e todo o corpo. O chakra ágina é chamado de chakra mestre, porque controla todos os chakras maiores, as glândulas endócrinas e os órgãos vitais. O mau funcionamento deste chakra manifesta-se como doenças relacionadas às glândulas endócrinas e aos olhos. 10. Chakra da testa. Possui 144 pétalas e 12 divisões. Cada uma delas contém 12 pétalas. Este chakra controla e energiza a glândula pineal e o sistema nervoso. O seu mau funcionamento pode se manifestar como insanidade, perda de memória, paralisia e epilepsia. O chakra da testa contém pranas violeta, azul, vermelho, laranja, amarelo e verde. É o centro da consciência cósmica inferior ou consciência búdica inferior. 11. Chakra da coroa. Apresenta 960 pétalas externas e 12 pétalas internas. É o único chakra com 2 conjuntos de pétalas. É como se ele tivesse um chakra interior e outro exterior. O chakra frontal do coração assemelha-se ao chakra inferior do chakra da coroa. As 12 pétalas interiores contêm predominantemente prana amarelo dourado. E as 960 pétalas externas contêm pranas violeta, azul, verde amarelo e laranja vermelho. O chakra da coroa controla e energiza o cérebro e a glândula pineal. O seu mau funcionamento manifesta-se como doenças relacionadas a esses órgãos, que podem se traduzir tanto em doenças físicas quanto psicológicas. O chakra da coroa é o centro da consciência cósmica superior, ou consciência búdica superior. A faculdade mental pode ser comparada a um homem cego, enquanto que a consciência búdica o é a uma pessoa que o enxerga. Para um homem cego, ter uma ideia da forma de um elefante gasta um tempo considerável tocando o elefante e tentando deduzir e sintetizar os dados colhidos. Uma pessoa que enxerga será capaz de ver imediatamente qual a forma do elefante. A consciência búdica é a compreensão de algo sem que seja preciso um longo período de estudo ou um raciocínio dedutivo ou indutivo. É a compreensão ou percepção direta, imediata. Uma outra terminologia para a consciência búdica é consciência de Cristo.
Através da consciência búdica, o indivíduo sente-se um com tudo, um com Deus. É através da consciência de Cristo que se pode sentir amor, bondade para com tudo. Energização com pranas coloridos. Há 3 métodos de energização com pranas coloridos. 1. Através da visualização. 2. Através da técnica dos chakras. E 3. Através da visualização e da técnica dos chakras. Através da visualização, você simplesmente realiza a respiração prânica e visualização e prana colorido específico saindo de sua mão. Não visualize esse prana sendo absorvido. Apenas visualize esse prana sendo projetado pelo chakra de sua mão. Por exemplo, se quiser energizar com prana verde, simplesmente visualize luz verde projetando-se de seu chakra da mão. Pratique regularmente de modo a ter certeza de que o prana projetado é o pré-determinado. É muito provável que você possa estar visualizando a projeção de prana verde ou azul e o que realmente está sendo projetado é o prana vermelho claro. Ou talvez você esteja querendo projetar prana vermelho claro, mas está projetando vermelho escuro. A prática é necessária para que a pessoa se torne experiente na projeção de pranas coloridos. Na técnica dos chakras, você simplesmente escolhe um chakra fonte, que fornece o prana colorido específico necessário. Por exemplo, se você quer tratar uma infecção com prana azul ou azul verde, você pode absorver prana do chakra de uma garganta e projetar o prana azul ou o azul verde através do chakra da mão. Isso pode ser feito simplesmente realizando a respiração prânica e se concentrando simultaneamente no seu chakra da garganta ou no chakra da mão. É preciso também formar a intenção de absorver prana do chakra da garganta e de projetá-lo através do chakra da mão. Esta é uma técnica semelhante à técnica de energização ensinada na cura prânica elementar. Em vez de concentrar nos chakras das mãos direita e esquerda, você simplesmente se concentra no seu chakra da garganta e no chakra da mão. Um outro exemplo: se você quer tratar de uma ferida recente usando prana laranja vermelho, pode empregar o chakra da base como chakra fonte e projetá-lo através do chakra da mão. Algumas vezes, usar unicamente a técnica dos chakras não é suficiente para produzir o tipo de matiz corretos do prana colorido. É necessário combinar a técnica da visualização com a técnica dos chakras. Por exemplo, se você quer fortalecer um órgão interno, com prana vermelho claro, concentre-se no chakra da base, ou visualize o chakra da base bem vermelho, e prana vermelho claro sendo projetado pelo seu chakra da mão. Se você se concentrar no chakra da base, sem visualizar sua mão projetando prana vermelho claro, poderá projetar prana laranja-vermelho, em vez de vermelho claro. O prana vermelho é fortalecedor, mas muitos órgãos internos não podem resistir a muito prana laranja ou laranja-vermelho, porque estarão fisicamente prejudicados. Você pode realizar o experimento de transformar prana branco em prana colorido por um ato de vontade. Isso exige o auxílio de um clarividente ou uma pessoa com visão áurica. Pegue um copo d'água e coloque-o à sua frente. Absorva glóbulos de vitalidade ou prana branco das vizinhanças do copo d'água, pela ação da vontade, e visualize-os juntando-se para formar uma bola branca de luz. Faça com que a bola de prana branco, bola branca de luz,
Penetre na água do copo. Visualize e transforme a bola branca de luz no prana colorido específico que deseja. Faça um feedback com o clarividente para saber se obteve sucesso tanto em colocar quantidade suficiente de prana dentro da água, quanto na transformação do prana branco no prana desejado. Deixe que o clarividente observe a água energizada durante várias horas e por vários dias, para ver se o prana branco se transforma permanentemente no prana desejado. No início você talvez encontre problemas para reunir os glóbulos de vitalidade e transformá-los no prana colorido específico. O prana transformado pode não ser estável. Por exemplo, você pode visualizar prana verde e obter outros pranas coloridos. Nem todos os glóbulos de vitalidade se transformam no prana colorido esperado. O prana colorido transformado não é estável e sua cor vacila entre o verde e o branco. Se o prana for ainda muito instável, mais vontade ou visualização precisa ser feita. Tais problemas podem ser facilmente superados pela prática. Algo mais sobre energização. Alguns praticantes da cura usam óleos na energização dos pacientes. Essa prática, quando realizada frequentemente, durante um longo período de tempo ou mesmo por um curto período, pode trazer danos aos olhos. Quando se faz energização, um elo bioplasmático ou etérico se estabelece entre o chakra projetante e a parte doente. A matéria ou substância etérica doente poderá ser absorvida pelo chakra projetante através do elo etérico. É por isso que os óleos serão prejudicados, se usados regularmente na projeção do prana para as partes doentes. Algumas vezes, os praticantes da cura sentem a matéria bioplasmática doente subindo lentamente por seus braços quando estão energizando com os chakras das mãos. Pelo mesmo motivo, não é aconselhável energizar diretamente de seu chakra maior para a parte afetada do paciente. É melhor energizar com os chakras das mãos ou dos dedos, uma vez que mãos e dedos são mais fáceis de limpar e não são muito delicados, quando comparados com olhos, cérebro ou coração. Algumas vezes, muito embora o praticante esteja empregando o seu chakra da mão para energizar a parte afetada, também inconscientemente energiza com os olhos. Isso, ao longo do tempo, também os prejudica. Esse tipo de ocorrência se dá com os praticantes que tendem a olhar fixa e instantaneamente para a parte afetada, quando realizam o tratamento.